Vamos agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Pai, a equipe espiritual do nosso cantinho, por esses momentos de estudo, onde podemos aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre essa doutrina maravilhosa que vem nos consolar e fortalecer no bem. Lembremos também da nossa sala 1, de levarmos lá o nosso pensamento, as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho, por todo o trabalho que lá é feito, entre os encarnados e também entre os desencarnados. E para colocar esse buquê de rosas, as nossas vibrações, com o nosso amor, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Só lembrando, né, um pouquinho da nossa história aí do Paulo. Paulo está lá em Jerusalém, né, ele foi lá encontrar com Tiago, ajudar o Tiago nas tarefas lá que estavam acontecendo, ajudar o Tiago com as dificuldades, né, junto ao Sinédrio. E o Sinédrio pediu a ele a Paulo, né, a única coisa que era exigido para ele, que ele desse o suporte a 4 irmãos paupérrimos, né, que fizesse lá uma cerimônia. E Paulo, com a ajuda da comunidade, né, da igreja lá da Casa do Caminho, conseguiu os recursos necessários, né, para fazer os sacrifícios, toda aquela ritualística, né, dos fariseus. E ele está lá no primeiro dia, o pessoal em volta, no segundo dia, a curiosidade danada, no terceiro dia, o pessoal já estava começando o Sinédrio ficando preocupado como é que eles iam culpar Paulo, qual seria a desculpa para o povo poder agredi-lo, castigá-lo, né? Aí eles observam que Paulo era seguido de um grego, né, Trófimo, se a minha memória não estava enganando, que seguia a religião judaica, obedecia, se comportava direitinho, mas não era um judeu. Então, eles usaram esse pretexto, né, muito parecido com o que a gente tem visto acontecer aí pelo mundo afora, né, na atualidade. Eles usaram esse pretexto para condenar Paulo. Aí o pessoal não teve dúvida, né? Juntaram Paulo lá, levaram Paulo lá para o pátio de sacrifício, o pátio do silício, né? E Paulo, nesse momento, ele começou a lembrar, né, da perseguição a Estevão, a lembrar do momento que ele teve com Estevão e Abigail na salinha que estava ali do lado do átrio, né, do sacrifício e tal. Aí o pessoal começou a jogar pedra nele, né? E a gritar e tal, ele tem o rosto ferido e tudo, né? Mas no meio dessa confusão toda, ele coloca que ele é um cidadão romano, né? E Lisias, né? Licias, se eu não estou enganado, é o nome do romano que o cônsul lá queria conduzir o inquérito e tudo. Ele pede a palavra, né? E aí ele conta toda a trajetória dele, o momento dele com o encontro de Jesus, começa a falar dos ensinos de Jesus, da bondade de Jesus e tal. E esse Licias é muito tocado e pede ao comandante lá da tropa Selfos, né, se a minha memória também não está me traindo, a dar proteção, criar um cordão de isolamento e levar Paulo para a prisão, né? Paulo já está bem ferido, vai para uma prisão úmida e tal, que é o que não onde nós paramos. Assim, acho que eu tenho uma ideia, né, em que situação nós estamos. Ou seja, Paulo está em Jerusalém, foi lá ajudar Tiago, seguiu as recomendações do Sinédrio, que era uma armadilha, né, para poder matar Paulo, e Paulo agora se coloca como um romano, que ele é, né? Cidadão romano, ele tem direito à proteção, ao julgamento, não dava mais com os judeus ao agredirem, né? O Genivaldo até lembrou na aula passada, né, que Paulo, por ser romano, ele não poderia ser crucificado, né? Foi quando ele foi no final do livro, não, esse relato fazendo aí o spoilerzinho, né?
ele tem um fim dele diferente de Pedro, diferente dos outros, né? Diferente de Jesus. Ele tem dentro da ritualística romana. Ele é morto dentro dessa ritualística. E agora eu peço a Cláudia, né, para a gente continuar com a nossa leitura, né? Nesse momento aí, um momento muito interessante, que Paulo está, vamos dizer assim, espiando, né, e reparando as faltas dele do passado. Ele sente uma leveza, né, a consciência dele limpa, né, por ter essa oportunidade de sofrer tudo que ele causou a Estevão e a tantos outros, né, pela sua dureza em defender Moisés, né, de defender as leis judaicas, né? Então aí, Cláudia, por favor. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe. Opa, só um pouquinho, gente. Estou aqui com o meu problema. Isso. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Esse é um ponto interessante, né? Por que o Pai, né, Deus, não deseja a morte do pecador? Para que ele tenha tempo, né, gente, de se arrepender, né, e corrigir os erros passados. Que Deus sempre quer nos educar, Ele não quer nos castigar, né? Vamos lembrar sempre disso. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na Terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis e, verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados: prendeste-me à coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas, estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: sim,
rodeado pelo povo ignorante e inconsciente no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo, sumamente admirado. Diz-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso, da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não, exclamou Lísias, naturalmente possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, acrescentou Lísias bem inspirado, porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronear a defesa do apóstolo. Sua palavra, inflamada de fé, impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência.
Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos, compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou: concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários, às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Era sua irmã Dalila, com o sobrinho Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada e envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares, com a poesia do coração feminino. E o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, que, a uma reminiscência mais dolorosa, se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença, sobretudo a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém viviam
um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava uma aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho de verdade e redenção. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligir as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para cúmulo de amargura e singular coincidência, o sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso, ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se, em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente, a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente, para tresvariar em conceitos sibilinos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronta aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote, exclamavam fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes no seio da turba refesse. Uns pediam mais rigor, outros estentóricos reclamavam apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes e, cooperando com os verdugos, cuspinharam-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente,
mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês, porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno, presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas, com surpresa e pasmos gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado o vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além destes efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. É muito interessante esse acontecimento, nesse magnetismo da palavra de Paulo, que a única ascensão que nós temos em relação a um espírito perturbado, trevoso, obsessor, é quando a gente fala com o amor que a gente aprendeu com Cristo, né? É muito interessante isso, esse poder magnético. Mesmo ele, com todo o seu antagonismo, Ananias sentiu essa vibração, né, de Paulo, esse magnetismo, né, da palavra de Paulo. Porque ele está em tão sintonia com Estevão, né, em sintonia com Cristo, que ali é como se fosse assim uma união, né, de todo o bem que tem na Terra, né, no momento que ele está falando. Isso é muito importante, que na medida que a gente se propõe um trabalho mediúnico, um trabalho de dialogador,
é muito importante que a gente vá cultivando, né, esse amor ao próximo, mesmo que seja ainda pequenininho, seja difícil, mas é isso que vai nos dar o magnetismo necessário para tocar esses corações, né, em dor, em revolta. Então, achei muito interessante essa descrição que é feita aí, fazendo um paralelo, né, com a nossa vivência nos trabalhos mediúnicos. E pronto. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais, continuou em voz firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas, como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade. Recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração.
Seria justo pensar em uma viagem a Roma quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Caindo, porém, numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas, dos mais fanáticos, haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente, chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinçar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pediu o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se, conhecia-o de perto. Devia-lhe favores.
O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio, minutos antes. E foi mais longe, contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida, e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou: vossas considerações são justas, entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então à força com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou: sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo. Mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar, de início, o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos, e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte de 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão, e a extensa caravana partiu em silêncio, rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois partiam da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus, com um grande desapontamento, da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto.
Conhecia o renome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça. Mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou: atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo, que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tertulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Improvisado tribunal para decidir o feito, o orador do sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciães de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espostejado o apóstolo ali mesmo. Tal a irritação que os assomava, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, viu os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular, com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nestes termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciães morderam os lábios. Debalde, o sumo sacerdote solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se, com imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte foi visitá-lo, concedendo-lhe a permissão para receber os amigos na sala do expediente.
depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental, a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã a que emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto: não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção, e desta forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continuou Félix, sem coragem de ferir diretamente o ponto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora, falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. O governador recebeu observação franca e áspera, disfarçando seu enleio. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia, e daí a dias, sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do evangelho.
ressaltando a inolvidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutavam com evidentes mostras de interesse, mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita. Se lhes aprouver, pois, quanto a mim, não creio na existência de Deus. Paulo. Vamos parar aqui. Acho que já deu a hora, né? Vamos parar de gente, e que é um homem que traz o Cristo verdadeiramente no coração, né? Que poder que o Evangelho tem, né? Quando entendido e sentido, né? É algo. Essa passagem de Paulo, essa interação, né? De ver Jesus atuando o tempo todo, né? Muito interessante. Algo para a gente meditar profundamente. Então, vamos agradecer essa primeira parte de estudo, né? Vamos dizer assim, esses exemplos, né? De fé, de coragem, de esperança, né? De integridade, de ética, de tudo toda virtude, né? Que o homem de bem deve trazer no coração. E assim te agradecemos, Jesus, agradecemos nosso querido Chico Xavier, que trouxe essa obra maravilhosa. Agradecemos do fundo do nosso coração a Emmanuel e a esse apóstolo, né? Esse apóstolo dos gentios, que trouxe o Evangelho até os dias atuais e continua firme trabalhando com a sua equipe, para que o amor do Cristo chegue a todos os corações, para que a gente possa um dia dizer assim: não temos mais guerra, não temos mais ódios, nos vemos como irmãos e praticamos todo momento a fraternidade, sendo um por todos e todos por um, né, como nos ensina Allan Kardec em Obras Póstumas, falando da fraternidade. Vamos chegar lá com certeza, e o tempo só depende de nós, né? Só depende da gente ir trazendo essa maravilha para os nossos corações. E assim te agradecemos, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vou parar a gravação agora, pessoal. Só um minutinho. Eu vou colocar um segundo e vou voltar.